Gente, olha aqui, esse tipo de detalhe não pode passar pelo projetista. Se você é profissional da área de móveis planejados de alto padrão, o cliente confia cegamente no seu trabalho. Galera, você não pode contar com a sorte cada vez que vai calcular um armário, né? Mas fica tranquilo que existe técnica para tudo e eu quero nesse vídeo te mostrar com alguns exemplos práticos um jeito que você nunca mais vai esquecer e vai se sentir super seguro na hora de você projetar. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês 3 exemplos. Primeiro, quando a gente tem closet entre parede e vista de porta. Depois, quando a gente tem um armário entre 2 paredes de alvenaria. E depois, quando a gente tem gaveteiro rente com a parede. Bora. E nesse primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês sobre como projetar armários entre paredes, um caso específico sobre um closet. Vocês percebam que aqui, nesse caso, esse armário é sem portas. Então, por isso que a gente chama ele de closet, né? No caso, tem 2 paredes. Então, essa é a parede que divisa aqui com o dormitório mesmo. E aqui vai para o banheiro, né? Você pode ver que aqui vai para o banheiro. O que acontece? Então, nós temos aqui uma porta e aqui a gente tem outra porta. Então, nesse caso aqui, essa foto que está à direita é o armário encostado na parede, certo? Que é esse detalhe aqui. Essa foto da direita é o detalhe aqui. E do lado esquerdo, veja que nós temos um encosto com a vista da porta, certo? Então, perceba que nesse caso aqui, deixa eu passar para a próxima imagem aqui, essa porta, ela foi cortada aqui embaixo, esse detalhe da porta, porque como vocês podem ver, eu trouxe aqui um outro exemplo, né? Aqui embaixo, nós chamamos isso de roseta, né? Não sei como é que chama na sua cidade, mas esse estilo de porta, que é uma porta clássica, né? Uma porta ou estilo provençal, ela tem um detalhe aqui embaixo que passa a largura da vista da porta, certo? Então veja, por exemplo, se você faz uma medição aqui, vamos supor, você coloca a sua trena ali, faz uma medida até a parede e ali dá 2 metros. Mas, se você não percebe esse detalhe que tem aqui embaixo, talvez tenha, por exemplo, 1 centímetro a menos, né? Essa rosetinha aqui, chamar de roseta, essa roseta ela avança 1 centímetro aqui em cima da vista. Ou seja, que ali tem 2.000 menos 1 centímetro, certo? O que acontece então na hora que você vai fazer a instalação do armário? O armário não cabe, certo? Então, o que eu quero trazer para vocês é verificar as distâncias de folgas que nós precisamos calcular para cada ambiente, né, para cada espaço, em cada caso, né, eu não vou entrar em detalhe aqui, exatamente quanto calcula nesse caso aqui, porque também depende do tipo de acabamento que cada loja utiliza, tá? Tem loja que utiliza como padrão 2,5 cm, tem loja que utiliza, né, peças de 18 milímetros, mas o que eu quero que você se atente é que se por um acaso não tivesse como cortar essa peça, você pense que esse armário aqui ele não está montado ainda, mas aqui dentro vão prateleiras, certo? Aqui dentro vai cabideiro, aqui dentro, por exemplo, vão gavetas. Então, se for necessário diminuir esse armário, porque você trabalhou com uma medida exata, o que acontece? Tem que ser recortado tudo que está dentro do armário. E aí a gente está, claro, às vezes você consegue resolver de um jeito sem gerar muito custo, né? Mas às vezes, da maneira como você tem que resolver, vai ficar muito caro para você, certo? Então esses detalhes aqui que eu estou trazendo é para vocês ficarem bem antenados. Inclusive quem quer saber mais aí, quem quer se ligar e entender melhor como funciona a parte técnica, tem um programa de treinamento aqui embaixo, o link está nos comentários para você conhecer como é que funciona, legal? Então, claro, não vou explicar aqui, mas o que eu quero trazer para vocês é entender como funciona essa dinâmica aqui, por exemplo, do que aconteceu ali, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar, né, o ambiente todo ali, mas eu trouxe aqui, por exemplo, uma porta do lado direito para vocês entenderem, né, esse caso exatamente como foi. Claro que não ia portas, porque se fosse porta, por exemplo, esse armário, ele já está em cima da vista, né? Veja que aqui essa vista da porta, geralmente ela tem uma espessura de uns 2 centímetros, né? E no caso aqui, esse armário que ele já está diretamente em cima da vista, olha aqui, já se tivesse uma porta ali, essa porta já ela iria
arranhar, né, ou iria morder ali a vista da porta cada vez que você fosse fazer a instalação. E claro, se fosse, por exemplo, a porta de correr aqui, também não tinha como o puxador depois dar pega, que a gente fala, né? Porque já estava muito em cima da vista da porta. Certo, gente? O que eu quero falar agora também é sobre gaveteiros. Então veja o que aconteceu aqui. Olha aqui a foto do lado esquerdo. Veja como foi colocada uma peça de 18 aqui. E aqui a gente tem o quadro da gaveta. Certo? Então nós temos o quadro da gaveta, a peça de 18, talvez até ali não teria problema, mas o problema foi que a frente avançou, esse espaço da frente da gaveta avançou em cima dessa vista. Então o que acontece? Aqui tem duas questões, né? Claro, eu não sei se estava previsto ou não nesse caso desse projeto colocar essa luminária aqui, e aí a gaveta acabou batendo na luminária, né? Isso talvez seja algo fácil de resolver. Nem sempre a gente sabe o que o cliente vai querer colocar, então tem coisas que nós não temos como prever, né? Agora, o que tem como prever é o seguinte: as paredes, muitas vezes elas estão fora do quadro. Então, cada vez que você deixa um gaveteiro, por exemplo, uma frente de gaveta sem afastamento da parede, existe uma possibilidade de acontecer o que aconteceu aqui. Olha, essa frente de gaveta, ela vem praticamente encostando no porcelanato, porque todas as paredes têm 90 graus, né? Mas você vai perceber agora, né, para quem está começando, que nem sempre mantém esses 90 graus a parede toda, né? Nesse caso, se tem um desnível pequeno no porcelanato e você não calculou a folga, também aqui está com um problema grave, porque, por exemplo, nesse caso aqui, perceba que esse divisor da gaveta, ele é de acrílico, né? Então realmente não tem como você pedir cortar isso, né? Muitas vezes não fica bom, às vezes acaba quebrando a peça toda, né? E aí você tem que pedir divisores novos, né? Não são baratos, então quero deixar esse detalhe aqui para você pensar, certo? E o outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, de armários entre paredes, é esse caso aqui, aonde que veja. Aqui nós temos um armário entre paredes, a medida ideal, existe uma medida aí de folga, né? Que é em torno aí de uns 5 centímetros, pelo menos para cada lado, de um corpo até o armário, né? Diego, o que a gente faz se a modulação, por exemplo, da loja não permite? Então eu vou fazer um outro vídeo explicando aqui como é que a gente soluciona isso em projeto mesmo, tá? Inclusive deixe nos comentários aí se você tem alguma sugestão também, alguma dúvida. Falando sempre em mobiliário de alto padrão, gente. Não falo de marcenaria. Os exemplos que eu dou aqui é sempre para mobiliário de lojas de alto padrão, porque também existe uma diferença grande nos acabamentos de uma loja para outra, tá? Eu vou fazer também um vídeo, prometo aqui, explicando qual que é a diferença para você que está começando entre as marcenarias e as lojas de mobiliário de alto padrão. Então, para que fique bem esclarecido para vocês, tá? Agora, veja aqui esse detalhe. Do lado direito, veja o tamanho que tem na vista. E olha do lado esquerdo, então, que foi colocada uma peça aqui de uns 18 milímetros, né? Então, não tem, por exemplo, simetria aqui, certo? Então, perceba que é um detalhe que muitas vezes passa despercebido, mas não para você que é um projetista de loja de mobiliário de alto padrão, porque esses são detalhes, muitas vezes a gente atende, né, clientes que são extremamente exigentes e vão fazer você desmontar esse armário. Certo? Outro problema, a gente não está deixando espaço suficiente de trabalho para o pessoal da montagem. Diego, aqui eles montaram, né, de qualquer jeito. Sim, foi feita a montagem, não é que não possa ser feito, mas sempre que a gente pensa, né, projeta um mobiliário, um dos objetivos nossos é facilitar para o pessoal da montagem, né? E nesse caso aqui, com pouca folga também, a gente não dá espaço para eles, né? Não providencia aí que eles tenham facilidade na montagem, e isso muitas vezes acaba, né, atrapalhando. Veja inclusive que essa diferença que tem na parede aqui, olha a distância que tem aqui, olha a distância que tem aqui. Não sei se você consegue perceber ali na imagem, às vezes fica muito pequeno no vídeo, mas tem uma diferença na largura da vista também, né? Daqui de cima aqui embaixo. Então, isso faz com que o acabamento também não fique bom, né? Aí depois o instalador, né, realmente faz o que é possível de ser feito com as ferramentas que a gente deu para ele. Gente, eu gosto de trazer conteúdo bem direto ao ponto, espero que você tenha gostado da aula, eu espero que você mande sugestões aqui, se inscreva no canal porque eu estou trazendo aqui conteúdo para quem trabalha ou pretende trabalhar aí, designers, arquitetos e projetistas de lojas de mobiliário de alto padrão. Legal, gente? Deixo vocês aí, um abraço, espero vocês na próxima aula.